que nós vamos fazer hoje? Nós vamos esclarecer todas as dúvidas e tentar explicar da forma mais tranquila para todos como é que vai ser o nosso ensino, esse retorno presencial, né, que está sendo anunciado pela prefeitura e pela mídia. Eu vou pedir a vocês para ficarem bem atentos à questão dos microfones, tá? Porque nesse primeiro momento eu vou explicar tudo e depois a gente abre a oportunidade para que as pessoas possam interagir também, fazer perguntas, né? Lembrando que vocês podem usar o chat, que é aí do aplicativo mesmo, né? Muita gente tem se manifestado aí, né? Dando boa noite, a gente perguntando se tem lista, né? Tem a lista de, de presença para que vocês possam assinar, né? No Forms, que é uma forma da gente receber as assinaturas, né, da presença de vocês. Então, os que já estão podem assinar a lista de presença. Então, o objetivo dessa conversa hoje é a gente esclarecer e falar um pouco desse retorno presencial, tá? Explicar tudo, como é que vai funcionar, o que a escola tem feito, como é que a escola está tentando se organizar para receber vocês, tá? Nós vamos falar dos dias do retorno, os dias que estão previstos pela prefeitura. Então, eu peço bastante atenção de vocês desse início, e aí, tendo dúvida, a gente está aqui para poder tirar, ok? Então, vamos lá. Pode passar a apresentação, por favor, da tela. Bom, a primeira coisa é a gente esclarecer o que é ensino remoto, né? Na verdade, nós temos duas situações, dois modelos que vão vigorar na escola. Hoje, até o presente momento, nós estamos no ensino remoto. O que é o ensino remoto? É o ensino totalmente à distância. É aquele onde a gente não tem nenhum tipo de interação pedagógica com os nossos estudantes de forma presencial. Ele acontece apenas à distância. Esse é o ensino remoto. Como é que ele tem sido feito? A gente tem utilizado o site, né, que a escola fez, para poder disponibilizar para vocês as atividades, bem como as explicações dos conteúdos, né, junto com as atividades. A gente tem feito plantão virtual, que algumas pessoas conseguem participar, um plantão para poder tirar um pouco das dúvidas para aqueles estudantes que, tendo acesso ao site e tendo dúvida, podem participar do plantão. A gente tem também as interações que a gente faz lá no Facebook, no Instagram. Nós temos grupos de WhatsApp, onde a gente comunica com vocês, onde a gente dá as informações e divulga tudo que a escola está fazendo. E a gente também vem fazendo de uma forma até bastante intensa, respondendo a vocês todas dúvidas quando chegam nos nossos WhatsApps, né? Tanto do meu como das vice-diretoras. Além disso, a gente também tem entregado as atividades de forma impressa para aqueles que não têm condição de imprimir, porque a gente sabe da dificuldade que é imprimir, não é barato, então a gente produz todo o material que é colocado no site, a gente imprime e entrega para vocês. Claro que não dá para ser todos os dias, porque isso demanda uma organização, e até então a gente não tinha todos os profissionais da escola trabalhando. Então, a gente marca dias da semana, então todo mês a gente entrega o bloco de atividades, né, que algumas redes chamam de PETs, enfim, tem nomes variados. No nosso caso, a gente chama de bloco de atividades. E lá tem a introdução do conteúdo, que é a explicação, e tem as atividades também. Então, gente, isso é o que já está acontecendo. Isso é o nosso ensino remoto, que até hoje todo mundo está no ensino remoto, né, automaticamente. Alguns conseguindo participar mais, alguns participando menos. Mas todos estão inseridos, todos que estão matriculados no Milton Rocha estão inseridos nesse ensino remoto. Bom, o que vai mudar a partir de agora? Pode passar, por favor, o slide. Então, o que muda? Nós agora entraremos no ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É o momento onde a gente vai, além do remoto, a gente vai também começar a fazer alguns atendimentos presenciais. Eliana e Gislaine, não passa o próximo slide, por favor. Eu não sei se foi algum problema na internet. Inclusive, gente, se cair, vocês aguardem que a gente tenta retornar. Vocês sabem como é que essa coisa de internet é complicada para todo mundo, né? Então, por mais que a gente
tem uma conexão mais ou menos, pode acontecer de cair. Olha, por exemplo, a gente preparou slides para vocês, para mostrar, e não está conseguindo passar. Provavelmente a internet não está ajudando. Agora foi. Então tá aí, olha, ensino híbrido. Então nós estamos todos os alunos do Hilton Rocha estão no ensino remoto até o momento. Agora nós entraremos numa nova fase, que é a fase do ensino híbrido. E aí o que é o ensino híbrido? Pode passar, por favor, o slide. O ensino híbrido, ele vai compreender o ensino remoto mais o presencial. Então, nós teremos na escola estudantes que estarão no remoto e estudantes que estarão no híbrido. E o híbrido é uma junção do remoto mais o presencial. O slide não passou, provavelmente porque a internet está demorando, tá, gente? Então, daqui a pouco o slide vai conseguir seguindo aí, tá? As conexões não estão muito boas, então pode ser que esteja caindo, por isso que não passou. Mas a gente vai seguindo aqui. Então, para vocês entenderem, estamos no ensino remoto. Agora, com o atendimento presencial, alguns estarão apenas no remoto e outros estarão no híbrido. Por que eu estou falando alguns? Porque tem famílias que já manifestaram, já nos disseram que não querem mandar os filhos e filhas para a escola por receio de contaminação, o que é perfeitamente natural e justo. Então, a primeira coisa que tem que entender é que não é obrigatório que o estudante, que o aluno vá para a escola e que ele vá ser atendido no presencial. Por que não é obrigatório? Porque todo mundo sabe dos riscos que a pandemia ainda traz à saúde de todos nós. Então, a primeira coisa é entender isso. A família não é obrigada a mandar o filho, a filha, né, o estudante para a escola. E não haverá prejuízo. Sobretudo porque a saúde da gente tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo que nós teremos famílias apenas no remoto e famílias no ensino híbrido. As famílias que optarem por ficar só no ensino remoto, essas famílias vão se manter exatamente como nós estamos fazendo hoje, entregando atividade impressa para aqueles que não têm condição de imprimir. As pessoas que querem pegar direto no site também vai continuar postando lá, tanto a introdução de conteúdo, a explicação escrita dos professores, como também as atividades. E também as atividades conclusivas, que são atividades de acompanhamento que a gente já está fazendo no site, tá? Então vai entrar, vai acessar também pelo Forms e vai responder as questões, né? Ou seja, dessa forma a gente está fazendo o acompanhamento da educação, né, do ensino dos nossos estudantes no remoto. Para aquelas famílias que optarem pelo híbrido, ou seja, remoto e presencial, aí nós teremos, além do remoto, essa interação no presencial que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, a primeira coisa é entender isso. Não é obrigatório, vocês terão a oportunidade de decidir se vão mandar ou se não vão mandar, entendendo que todos os estudantes da Escola Hilton Rocha já estão automaticamente no nosso ensino remoto, ok? Muito bem, nós vamos seguindo. Os slides não estão conseguindo passar por problemas de conexão, tá, gente? Mas depois a gente manda para vocês esse slide nos grupos do WhatsApp, a gente coloca à disposição no Facebook e no nosso site também, para que vocês tenham acesso a tudo que nós estamos falando aqui com vocês, tá? Bom, para as famílias que optarem pelo híbrido, que é o remoto junto com o presencial, quando é que volta? Segundo a própria Prefeitura de Contagem, que estabeleceu as datas de retorno, no dia 8/9, ou seja, no dia 8 do mês que vem, haverá o retorno dos anos iniciais do ensino fundamental. Aí alguns podem pensar, mas já tem escola que está voltando. Sim, as CMEIs estão voltando, que é a educação infantil. Apenas os menores, né, que não é o nosso caso, apenas os bem pequenos, é que estão retornando agora no mês de agosto, tá? A nossa escola, como nós já estamos no ensino fundamental, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, conforme o cronograma que a prefeitura estabeleceu, a gente retorna no dia 8 de setembro, com os anos iniciais, ou seja, com os menores, que são do segundo turno, os nossos menores, né, do Hilton Rocha, e no dia 22/9, 22 de setembro,
a gente retorna com os anos finais, aí seriam os meninos do primeiro turno, tá? No caso, esse grupo aqui, porque essa reunião é para o nosso primeiro turno, né, do quinto ao nono. Então, os filhos de vocês e filhas vão retornar conforme o cronograma da prefeitura no dia 22 de setembro, tá? Bom, de que forma será esse retorno? Aí eu quero falar um pouquinho dessa organização para esse atendimento. Por quê? Porque nós temos uma série de determinações feitas pela saúde, né? Pelo setor de saúde da Prefeitura de Contagem, que estabeleceu um protocolo de segurança sanitária que é para garantir o máximo de segurança e o mínimo de contaminação nas escolas. Então nós temos que seguir esse protocolo assim, à risca. E tem uma série de coisas que eu vou falar com vocês aqui agora, que foram estabelecidas para que as escolas pudessem voltar com segurança. Então, a primeira coisa que eu quero informar a vocês, o que foi estabelecido como protocolo sanitário de segurança para o retorno? Primeiro, que as escolas têm que fazer o atendimento de, no máximo, 30% dos estudantes por dia. Então, vamos dar um exemplo da nossa escola. Nós somos 430 aproximadamente matriculados no primeiro turno. Então, a gente tem que fazer essa conta. Conforme o protocolo, tem que ser 30% no máximo. Tá? Então, a primeira exigência. Então, já deu para perceber que não dá para ir todo mundo, né? Segunda questão importante. Tem que ter um afastamento de 2 metros dentro da sala de aula. Então, nós tivemos que organizar as salas com as carteiras afastadas, com uma distância mínima de 2 metros, 2 metros lineares. Ou seja, a gente tem que afastar as carteiras na frente, atrás e dos lados, tá? Daqui a pouco a gente até preparou, se a gente conseguir mostrar, nós vamos mostrar para vocês a foto da sala, como é que ela ficou, tá? Para vocês entenderem. Então, só para vocês perceberem que não está sendo fácil organizar, por quê? Primeiro, porque as salas tinham de torno de 30, 35 carteiras. Nós tivemos que reorganizar as salas para garantir 9, para garantir, na verdade, o distanciamento, né, de 2 metros lineares, tá? E agora o slide parece que voltou para a tela, pode passar mais um pouco, Eliana, vamos ver se vai. Isso, já falei das datas de retorno, a gente colocou no chat também para vocês, pode passar, então, pode parar aí. Então, nós estamos aí, ó. Então, o que eu falei com vocês? Atendimento de 30% dos estudantes, né, no máximo, o afastamento de 2 metros lineares entre os estudantes, isso dentro da sala de aula, tá? Tem um protocolo extenso que as escolas precisam seguir, álcool gel, máscara, nós compramos vários totens, né, de dispenser de álcool, já estamos instalando, espalhados pela escola. Daqui a pouco eu falo também um pouquinho das obras que nós estamos fazendo lá para tentar receber da forma mais segura possível, né? Os espaços têm que ser limpos de 2 em 2 horas, a merenda tem que ser entregue para os meninos com material descartável, né? E aí nós temos uma situação, porque tem uma empresa que ganhou a licitação, mas eles estão com uma situação na justiça, é a prefeitura, né, não é a escola, é a Secretaria de Educação e Prefeitura que estão olhando isso. Então, essas exigências do protocolo de segurança, nós precisamos obrigatoriamente seguir para que a gente possa retornar com o presencial para aquelas famílias que quiserem, além do remoto, também ter o atendimento presencial. E nós formamos um comitê escolar com a participação de pais, né, estudantes, funcionários da escola, professores e a direção, para que a gente possa acompanhar e garantir que tudo que está no protocolo sanitário seja cumprido. Para aqueles que quiserem, é um documento bem extenso, de muitas folhas, né, que a gente teve que estudar todo. Para aqueles que quiserem, é só nos pedir que a gente manda também, para que vocês possam também ler, estudar e observar se a gente está dando conta de garantir tudo, tá? Pode seguir. Agora eu acho que a gente consegue mostrar a foto. Olha só como é que ficaram as carteiras, as salas, gente. 9 carteiras que couberam, garantindo os 2 metros de distância. A gente ainda vai colocar aquelas fitas de identificação para identificar a distância de 2 metros, né, para que os meninos e nós também possamos nos organizar nesse sentido. Então, olha só, as salas só poderão atender os meninos desta forma. E aí alguns podem nos perguntar assim,
E as outras carteiras? Onde Mentira. estão? As outras carteiras O nós quê? colocamos nas salas do lado. Então, como é que a gente fez? A gente pegou uma sala, deixou dessa forma, para atender vocês. Na sala do lado, tem a outra foto aí, Eliana? Passa para a gente, por favor. A gente, tá vendo? A gente acomodou as restantes. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a foto, mas é a sala do lado. De forma que a gente tem uma sala pronta para atender, a gente pula uma sala, tranca a porta e tem a outra sala para atender. Para quê? Para garantir o distanciamento entre salas e também para preservar o material, né? Porque para quando a gente puder voltar presencialmente, de forma integral, a gente tenha as carteiras lá, né? Porque você sabe muito bem, os meninos vão lembrar disso, muitas vezes faltou carteiras para nós, né? Que é normal, né? As quebras, e aí são muitas. Bom, vamos seguir, por favor. O que eu quero dizer para vocês agora? Que, como eu disse, as famílias vão optar se vão mandar para o presencial também ou se vão só se manter no remoto. E aí, gente, eu já quero adiantar o seguinte: vocês viram que a gente precisou reorganizar as salas todas, e das 17 salas que a gente tem para atender, a gente já não consegue atender todos. Primeiro, porque cada sala agora tem só 9 carteiras. Segundo, que nós não temos mais as 17 salas, porque as outras a gente teve que saltar uma e outra, né? A gente pôs uma funcionando, pulou uma, pôs a outra funcionando, ou seja, então a gente tem 8 salas aproximadamente. Na verdade, 7 salas em condições de uso. Cada uma dessas 7 salas tem apenas 9 carteiras. Por quê? Porque é o que o protocolo exigiu. Então, falando assim, vocês já perceberam que a gente já não consegue atender todo mundo, todos os estudantes. Até porque o próprio protocolo falou que é no máximo 30%. E o protocolo também disse que o estudante tem que ir aproximadamente uma vez na semana, pelo menos uma vez na semana. E agora a própria Secretaria de Educação já está dizendo que isso vai depender da quantidade de estudantes que nós tivermos. Então, numa conta simples que a gente fez, vocês podem considerar que o que a gente vai dar conta de atender é apenas uma vez na semana, uma vez que a gente tem 7 salas prontas para o atendimento, e cada uma dessas 7 salas tem apenas 9 carteiras, para manter a segurança sanitária conforme está determinado no protocolo que a prefeitura encaminhou para as escolas, tá? Pode passar, por favor, o slide. Aí a gente tem 2 termos que eu preciso muito que vocês assinem. São 2. Um deles é a consulta. Esse termo está na tela, eu sei que está pequenininho, vocês não vão conseguir ver, mas o que esse termo fala? Ele está, na verdade, consultando vocês, para que vocês digam: olha, eu quero mandar o meu filho ou filha para a escola, eu autorizo, né, que é autorização, tá vendo? Eu, né, que é o responsável, põe o nome, responsável pela criança e o estudante, o nome dele, matriculado no ano tal, né? Aí você vai marcar um xizinho. Autorizo a criança e ou estudante a retornar presencialmente para as atividades escolares. Ou não autorizo a criança ou estudante a retornar presencialmente para as atividades escolares. E aí o responsável assina. Esse documento ele é importante para nós, por quê? Porque é ele que vai nos dizer quantos querem voltar. Quantas famílias, das 850 quase que nós atendemos, pretendem ou gostariam de retornar com esse modelo híbrido, né, que é o remoto junto com o atendimento presencial, que é uma vez na semana. Então, esse documento vai nos dizer isso, até para a gente fazer o horário, organizar os professores e tudo mais. O outro documento, pode passar, por favor, para o slide, Eliana. O outro documento é o seu primeiro termo, né, a consulta. O outro documento é esse, olha, termo de responsabilidade. E o que ele faz? Ele está num decreto municipal. É um termo de responsabilidade para retorno às atividades presenciais nas escolas privadas e ou públicas, né? Porque vocês sabem que a educação ela é responsabilidade do poder público. Logo, até as escolas particulares também são obrigadas a cumprir esse protocolo de retorno, né? Porque é uma determinação da prefeitura. E aqui é a mesma coisa. O responsável, né, vai se identificar, colocar o nome, portador do RG tal, do CPF tal, responsável pela criança, põe o nome da criança, né, no ano que ela está matriculada, declaro. Aí ele vai declarar, ele vai assinar um xizinho, né? E aí ele vai dizer que
ele vai se responsabilizar pelo retorno da criança. Para que isso? Imagino que a prefeitura está tentando se resguardar, caso haja algum tipo de contaminação, que ele tem como demonstrar que a família, de fato, assinou e se responsabilizou pelo retorno, até porque a pandemia ainda não está, infelizmente, ainda nos permitindo o retorno como nós gostaríamos, né, que era todo mundo, como sempre, tá? Então, vocês têm que assinar para nós esses dois documentos, que é o termo de responsabilidade e o termo de adesão. Um para a gente fazer o horário e ver quem é que vai para a escola, e o outro para que a gente possa juntar esses documentos, porque a prefeitura vai nos cobrar isso daqueles que estiverem na escola participando presencial também. Tá bom? Pode passar o slide, Eliana. E aí, gente, qual que é a data para assinatura desse termo? Do dia 9 até o dia 13, que é a semana que vem. Então, nós deixamos uma semana, de 8 às 17 horas. Por que não pode ser essa semana? Porque a gente ainda vai fazer outras reuniões para tentar atender o número máximo possível de pais. Olha, tem 98 pessoas na sala agora, né? Vamos colocar 95 famílias, tirando os que são trabalhadores da escola, né? Ainda está faltando um número bem grande, né, de pais para terem ciência desta organização. Então a gente pretende ao longo dessa semana agora fazer outros momentos, outras reuniões para aqueles que não tiveram oportunidade de participar hoje. Então, semana que vem, do dia 9 até o dia 13, de 8 às 17 horas, vocês vão à escola para poder dizer e assinar os termos. Olha, quero mandar meu filho, né, quero que ele participe do presencial, dos termos que a gente está mostrando aqui, né, mesmo sendo uma vez por semana, ou não quero, não desejo, ele vai continuar apenas no remoto, eu vou continuar acompanhando ele como estava antes. É isso que a gente precisa que vocês façam. O que nós pretendemos fazer, gente, para a semana que vem? A gente tem que entregar para vocês o boletim da primeira etapa, né? Porque os meninos participaram, fizeram as atividades, vários fizeram a atividade de acompanhamento, que é a atividade conclusiva, então nós ainda não tivemos a chance de dizer para vocês como é que foi o desenvolvimento deles. Então a gente pretende entregar esse boletim, né, que na verdade é uma ficha que a Secretaria de Educação fez para todas as escolas de Contagem, a gente pretende entregar isso para vocês nessa semana que vem, do dia 9 até o dia 13, no mesmo dia que vocês forem entregar, vocês forem assinar os termos para nós, ok? Então, deixa eu ver, acho que acabou os nossos slides. Era isso que a gente queria. Pode retirar a apresentação? Pode retirar, Eliana, para a gente poder conversar com as pessoas agora. Então, gente, era isso que eu queria, que nós precisávamos muito esclarecer para vocês, né, mostrar para vocês como é que a escola estará se organizando, né, seguindo os protocolos, deixar claro que, infelizmente, a gente precisa seguir o que está no protocolo, que é no máximo 30%. Vocês viram que as nossas salas ficaram muito reduzidas, são só 9 lugares em apenas 7 salas, tá? E para aqueles que não querem mandar, que alguns já nos disseram, olha, não vou mandar. Fiquem tranquilos, porque o mesmo trabalho que será feito no presencial, na verdade, vai continuar sendo feito no remoto. Na verdade, gente, o que nós vamos fazer no presencial, nós vamos construir um projeto, porque num primeiro momento a prefeitura determinou que nós vamos fazer o acolhimento das crianças, né, para a gente retomar esse contato. Então, neste primeiro momento, é um momento de acolhimento mesmo. Então, nós vamos fazer projetos com os estudantes. O mesmo projeto que for feito, que é para a escola toda, estará disponível também no site e para quem ficar apenas no ensino remoto, tá? Então, é para tranquilizar. Não fiquem preocupados. O filho ou a filha que não puder ir, por qualquer razão, vocês podem ficar tranquilos que não terá prejuízo pedagógico nenhum, tá bom? Estou falando isso porque alguns já ficaram muito preocupados me perguntando, falando que não querem mandar e estão com medo do filho da filha ficarem prejudicados. Então não vai ter prejuízo nesse sentido. Basta continuar acompanhando no ensino remoto que todos já estão, tá bom? Aí alguns vão perguntar, mas eu não fiz atividade, mas eu não fiz a atividade conclusiva. Depois entre em contato com a gente, separado, porque no momento não é essa reunião. O momento da reunião hoje a gente esclarecer como é que vai ser esse retorno, né? Como é que fica a educação no Newton Rocha. Aí depois entra em contato comigo, ou com a Gislane, ou com a Eliana, que a gente explica, verifica como é que ficou a situação de cada um individualmente. Tudo bem? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Nós temos ainda alguns minutos, né? Nós temos 1 hora
que é o que o aplicativo nos permite. Nós temos ainda quase 30 minutos para a gente poder tirar dúvida e conversar com vocês. Vamos fazer a inscrição. Nós temos duas formas. É possível, acho que, levantar a mão aí no aplicativo, e é possível também escrever no chat a pergunta, tá? Não dá para todo mundo falar, senão nós vamos ficar aqui a noite toda. E aí o aplicativo encerra a gente, vai ficar parecendo que vai ficar feio, né? Porque vai cortar a nossa fala no meio do caminho. Então vamos. Tem alguém que deseja falar? Se quiser, levanta a mão que a gente vai dar espaço para poder falar. Eu vou pedir a Gislaine e a Eliana para poder acompanhar para mim essas falas. Tem gente com a mão levantada já, não tem? Me ajuda aí, Eliana, Gislaine. Quem que está com a mãozinha levantada para eu dar a palavra agora? A Jussara. Não, Jerusa Dantas está com a mãozinha levantada. Depois Tatiana. Beleza, então vamos lá. Richard, eu só queria lembrar rapidinho que a lista tá aí no chat, tá? Que eles já podem ir preenchendo. Ok. Então, gente, olha, nós vamos ouvir a Jerusa, tá? Ela vai falar. Vou pedir para todos que falarem serem bem os seus objetivos na pergunta, tá bom? Para a gente dar conta de responder o máximo possível. Jerusa, pode falar. Seu microfone está desligado. Jerusa, seu microfone está desligado, a gente não está conseguindo te ouvir. Não, ainda tá sem áudio. Você liga o seu microfone na tela. E agora, tá ouvindo? Ótimo, muito bom. Boa noite a todos, né? Primeiramente, quero primeiramente aqui parabenizar a equipe aí do Wilton Rocha, né? O nosso diretor, Richard, que vocês, assim, estão tendo todo cuidado, né? Toda a preocupação de estar trazendo os nossos alunos de volta, né, para as aulas. Eu estou de acordo de ter aula presencial e parabenizar por esse esforço de vocês. Eu não consegui entrar no início, aí eu gostaria de saber só o dia que vai iniciar, porque eu não consegui chegar a tempo para ver no início. Ok, deixa eu responder a Jerusa, que de repente já responde a dúvida de outras pessoas. Obrigado pela participação, tá, Jerusa? A gente agradece, viu? A gente faz tudo com o maior carinho e empenho possível, tá? Porque, afinal de contas, gente, é mais de um ano, né, que nós estamos longe dos meninos e é muito complicado, né? Não é fácil. O que eu quero dizer, Jerusa, é o seguinte: nós não conseguimos fazer um horário para vocês até que a gente saiba exatamente quantas pessoas querem participar do ensino híbrido. A partir do momento que a gente tiver esse número, por isso que eu estou pedindo a vocês para a semana que vem irem à escola assinar. Aí a gente consegue saber quantos querem participar do presencial. Aí a gente vai montar um horário junto com os professores, entende? E aí a gente vai mandar para vocês poderem enviar, aqueles que quiserem, tá? Querem lá. Entendido. E será bom, né? Porque as crianças, né, os alunos estão muito parados, ansiosos para voltar. O meu mesmo está ansiosíssimo. E a gente aqui de casa seguir com as orientações, né? Está sempre ensinando a eles. E também as mães, né? Não deixar faltar o álcoolzinho em gel na mochilinha deles, uma máscara reservada, tá com uma, leva outra, e vamos vencer isso aí. Então, essas são as minhas palavras, e eu estou muito feliz, né, que a escola está nesse empenho por eles. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Jerusa. Quem que é a próxima que levantou a mão? Quem que foi, Eliana e Gislaine? Vocês estão acompanhando. Tatiane, você, pode falar. Boa noite. Eu queria fazer só uma pergunta. Eu gostaria, sim, de mandar... Eu tenho 4 filhos. 2 estudam na parte da manhã e 2 estudam na parte da tarde. Só que aqui em casa, eles não estão fazendo nada. Então, eu gostaria de mandar eles para a escola, sim.
Só que eu queria saber outra coisa. No pátio aí, não teria como você estar planejando para caber mais alunos aí no pátio, não? É uma boa pergunta, viu, Tatiane? A gente vai tentar depois organizar outros espaços, mas assim, tudo é o que é o que eu falei para vocês no começo. Tudo vai depender do número de pessoas que querem voltar para o presencial, tá? Nesse momento, a gente só conseguiu assim ter garantido as 7 salas que eu falei, tá bom? É possível que a gente consiga organizar outros espaços, mas vai depender muito do número de pessoas que quiser. Por isso que vocês têm que assinar. Então, se a senhora quer enviar seus filhos, semana que vem tem que ir na escola assinar o termo, tá bom? Os termos, tá? Mais alguma coisa, Tatiana? Não, somente. Então, muito obrigado. Tem mais. Josi Contarelli. Josi Cantarelli, pode falar. Cadê a Josi? Próxima, Rian Miguel. Gente, enquanto a Josi se organiza, vamos ouvir o Rian. Rian, pode abrir seu microfone, pode fazer sua pergunta. Tarcísio, próximo. O pessoal está desistindo de falar. Tarcísio, consegue falar? Não? Será que eles estão fazendo certo? Será que não está levantando a mão sem querer? O Rian falou, eu nem pedi para falar. Ele deve ter tocado sem querer na mãozinha levantada. Quem que são os próximos aí? Gislaine. Wanda Gomes. Eu queria perguntar se eu posso mandar uma pessoa, eu pegar, imprimir essa folha, mandar a menina que olha minha filha levar na escola. Ou tem que ser eu mesma? Faz o seguinte, ela pega com a gente os termos, leva para a senhora assinar, e aí depois ela deixa lá com a gente, pode ser? Pode. Porque a gente precisa desse documento, tá? Tá, joia. Então, tá bom. Era só isso mesmo. Tá, joia. Obrigado, Wanda. Ô, Richard, tem uma pergunta no chat que a Sueli perguntou tem um tempinho. Ela está perguntando como que ficou organizado a entrada dos estudantes, o intervalo e hora da saída. Uma pergunta muito boa. Pelo protocolo, a prefeitura estabeleceu que os estudantes têm que ficar na escola aproximadamente 3 horas. Não são mais as 4h30, né, 4h20, que os meninos ficavam antes. Agora são 3 horas, incluindo dentro dessas 3 horas até o horário de lanche. Dependendo do número de estudantes que a gente for atender, do número de famílias que quiser mandar os filhos para a escola, a gente vai fazer horários de entrada diferentes, para evitar aglomeração. Naquela entrada nossa, para vocês que lembram, né, lá da escola, a gente já está fazendo algumas obras lá naquela entrada. Não só lá na entrada, mas a gente fez uma série de obras, reformou os banheiros, tá? Reformamos a rampa de acesso para a secretaria, a gente já adquiriu 3 bebedouros industriais novos, né, para poder colocá-los afastados, para evitar a aglomeração das crianças. E naquela entrada lá de baixo, né, do portão de baixo, a gente também já está fazendo uma obra para instalar pias, para que eles possam lavar as mãos, também vai ter álcool gel disponível, tá? Então a gente está tentando separar o máximo possível. Ainda assim, para evitar aglomeração, dependendo do número de famílias, a gente vai marcar uns horários um pouquinho diferentes de entrada, né? Com uma distância aí. Um entra no horário, outro entra aqui 15 minutos, outro grupo entra depois de mais 15 minutos, tá? A mesma coisa deve acontecer na saída. Então, só que isso tudo nós não sabemos falar para vocês exatamente como vai ser, porque vai depender do número de pessoas, né? Isso tudo, essa logística toda, ela é organizada com base no número de pessoas. Quando a escola estava normal, não tinha porquê, a gente já sabia que eram tantos 400 meninos matriculados, a gente já se preparava para recebê-los todos, até porque não tinha problema de distanciamento nem nada disso. Agora a gente não consegue precisar exatamente. Quanto ao lanche, o que a Secretaria de Educação tem dito? Que a empresa
vai fornecer o lanche já em vasilhames descartáveis. Então, a gente não sabe se a gente vai conseguir levar direto para a sala para eles poderem merendar e ter o momento de lanche deles lá dentro da própria sala, ou se a gente vai conseguir descer com eles, né? Até porque, para a gente descer com eles, nós vamos ter que manter espaços separados, porque nós precisamos garantir esse distanciamento, tá? Então, assim, tudo, infelizmente, gente, tudo depende de quantos irão, quantos de vocês querem mandar, para a gente organizar, aí a gente vai informar para vocês, bonitinho como é que vai ser, tá? Tem gente com mão levantada. O seu William, estou vendo levantar a mão. Ele não levantou a mãozinha no aplicativo. Vamos deixar o senhor William falar? Pode ser, e depois a gente segue os que estão. Estou vendo a Ágata também, Issa, né? William, pode falar, por favor. Boa noite. Eu queria entender só o seguinte: as crianças irão ficar de máscara durante ali a aula? Sim, está no protocolo que elas têm que ter, todos nós temos que estar de máscara o tempo inteiro, tá? E nós já estamos colocando álcool gel espalhados, né? Vários dispensas de álcool gel espalhados pela escola, nos corredores, né? Nas entradas, tá? E a gente recomenda também para aqueles que forem, as crianças terem também o seu próprio álcool gel, né? Porque é uma prática que tem que ser obrigatoriamente, né? Pelo protocolo constante, tá? Entre nós. Respondido, William? Beleza, vamos seguindo. Quem que estava na frente? É a Issa ou a Ágata? É essa que eu estou vendo aqui. Ágata. Ágata, pode falar. Cadê a Ágata? Isa é a próxima. Então, Isa, pode falar, Isa. Boa noite. O que eu queria saber é se eu optar por levar minhas filhas para a escola, elas vão continuar fazendo também as aulas remotas em casa? Sim. Boa sua pergunta, porque tira a dúvida de muita gente. Ir à escola, gente, uma vez por semana, não tira os meninos do ensino remoto. Todos continuam no remoto. Alguns vão para o híbrido, que é o remoto junto com essa ida na escola, com o presencial, tá? Então, mesmo quem estiver indo na escola tem que continuar cumprindo com as questões todas lá do remoto. Tá bom, obrigada. Ô, Richard, só para responder aqui também do chat, a Fernanda está perguntando, o termo pode ser assinado remoto, ou seja, tem a possibilidade do envio no grupo para ser escaneado e reenviado? E a Paula está perguntando também se o termo já está disponível e onde pegar. O termo, gente, ele precisa ser assinado pessoalmente. Sabe por quê? Porque é um documento assim, muito sério. Eu sei que tem escolas que estão fazendo isso lá pelo Google Forms, né? Pelo Forms. Mas se a prefeitura nos pedir esse documento assinado, como é que a gente manda? Não dá para, tem que ser, a assinatura da gente é uma coisa muito séria, né? Então não dá, nenhuma tecnologia substitui. Então o que eu quero pedir para vocês é que se não puder ir, pede alguém para passar lá, pegar na secretaria da escola, a partir da semana que vem, né? Leva para casa e depois entrega para a gente, tá bom? Porque eu acho que é mais seguro para nós e para vocês também. Os termos vão estar na secretaria da escola a partir da semana que vem, tá? De segunda a sexta-feira vai estar disponível para vocês. Se alguém, por algum motivo, não puder semana que vem, entre em contato comigo, ou com a Eliana, ou com a Gislane, que aí a gente dá um jeitinho também, tá? Porque a gente sabe que nem sempre é possível, né? Cumprir com o que a escola às vezes se organiza, tá bom? Só vou pedir para não deixar de assinar, porque é uma segurança nossa e de vocês também, tá bom? Quem mais que está com a Suzana? É a próxima, Gislaine, Eliana? Sim? Suzana, pode falar. Boa noite a todos. Quando você diz que a criança, os alunos terão que ir à escola uma vez por semana, significa todos? Eu não entendi direito esse negócio de as crianças só vão participar uma vez por semana na escola. Eu não entendi. Tá.
Eu vou explicar. A sua pergunta é muito boa, porque tira a dúvida de muita gente. Como vocês viram, no início, o que mostramos para vocês? Que as salas estão apenas com 9 carteiras, que é o que determina o protocolo. Então, vamos imaginar que uma turma qualquer, uma turma tem 30, 35 meninos, né? A gente só consegue atender naquela sala 9 por vez. Então, se 18 quiserem ir dos 35, a gente já não consegue trazer os 18 no mesmo dia. Então, 9 tem que ir na segunda, por exemplo, os outros 9 tem que ir na terça, por exemplo. Isso tudo vai acontecer com todas as salas, com todos os anos, entende? Por isso que a gente está dizendo que é uma vez por semana, tá? Ah, entendi. Isso significa que se eu autorizar o Rômulo Gabriel e o Pedro Augusto a irem à escola, eles terão um dia na semana para participar das aulas, é isso? Exatamente. Ótimo. E outra coisa que foi bom a senhora perguntar, porque conforme determinação da Secretaria de Educação, vocês devem estar acompanhando Belo Horizonte, que já está um pouco mais à frente, a questão das bolhas, né? Será um professor que vai acompanhar aqueles estudantes. Então, eles não terão a aula específica, por exemplo, com o professor de matemática hoje, com o professor de português amanhã ou na próxima semana, tá? Eles terão um professor que vai fazer esse acompanhamento. Por isso que a gente está dizendo que na escola nós vamos desenvolver o projeto, entende? Não pode pôr o mesmo professor indo em várias salas, tendo em contato com outros estudantes. Ele tem que ter contato só com um grupo. Entendi. E nesse período, por exemplo, nesse dia que a criança terá que ir à escola, se apresentar à escola, ele terá a oportunidade de fazer todas as aulas em 3 horas? Ou não? Não. E aí a senhora fez uma outra pergunta muito importante. Quando a gente disse que é projeto, é porque, como professor, vou dar um exemplo, seu filho está autorizado, a senhora foi lá, assinou o termo, autorizou ele estar no presencial também. Então vamos imaginar que o horário dele é o horário de terça-feira. E na terça-feira ele vai estar com o professor, vamos colocar de inglês. Esse professor de inglês vai acompanhar esse grupo de 9 alunos até o final do ano. É ele que vai fazer as interações com os estudantes. É apenas ele. Por que só apenas ele? Porque pelo protocolo, o professor não pode ter o contato com esse grupo e depois ir no outro grupo, porque senão ele pode contaminar ou lá, ou ser contaminado e contaminar aqui também. Então ele vai ficar com esse grupo até o final do ano. Por isso que a gente está dizendo que é projeto. Porque aí no projeto não é necessariamente uma matéria específica. E é por isso que eu disse que o remoto tem que continuar, porque é no remoto que estão todos os conteúdos lá, português, matemática, história, geografia. Entende? Sim, entendi. Nesse caso, se eu não quiser assinar o termo, o que aconteceria? Ele vai continuar no remoto, como todos já estão no remoto. Ah, entendi. Tá ótimo. Esclarecido. Muito obrigada. Boa noite. A gente que agradece, viu, a participação. Perguntas muito boas. É bom porque a gente vai tirando a dúvida de todo mundo, né, gente? Porque tá difícil entender. A gente sabe que não... Ô, Richard, tem uma mãe que perguntou no site quanto tempo que o menino vai ficar na escola por dia? 3 horas no máximo. Não é aquele horário completo, não. É 3 horas, como determina o protocolo também, tá? Tem pais pedindo para a gente postar o termo no grupo, que vai levar impresso já assinado. Eu acho que adianta. Ótimo. Pode sim, tranquilo. Tem uma mãe perguntando se pode usar a quadra. Ainda não, porque a gente precisa organizar uma forma de que eles fiquem distantes. Entende? Tem que ser o professor que levar para a quadra tem que ter uma atividade que os mantenha com essa distância de 2 metros. Não pode ter aquela interação e o contato, não. Tá? Eu sei que parece meio difícil imaginar isso, é difícil até para nós pensar numa forma, né, de fazer isso também, mas é o que está lá determinado no protocolo, tá, gente? E o grupo não pode trocar, né, Richard? Se um grupo for para a quadra, vai ter que ficar até o final. Exatamente. Eu queria só reforçar a questão do documento. Que nós vamos estar mandando lá no grupo, mas o responsável tem que estar levando... Só um minutinho. Os pais têm que estar levando na escola, viu, gente? Não pode ser escaneado.
tá? Vocês têm que levar esse documento na escola. Isso. A Patrícia, agora pode falar. Patrícia, pode falar. Será que ela ouviu a gente? Parece que caiu. Será que caiu a internet dela? Se ela voltar, a gente dá a voz para ela novamente, né? Ô, Agatha, agora voltou. Parece que ela conseguiu voltar. Né? Agatha, pode falar. Não estou ouvindo. Nós estamos te ouvindo, Patrícia. Próximo. Escreve sua pergunta no chat. Ô, Richard, tem uma pergunta muito importante no chat. Sobre a correção dos cadernos. Eu não estou ouvindo. Desliga a sua câmera. Vamos deixar a Patrícia falar? Patrícia, pode falar. Ela falou que não está ouvindo a gente. Entendi. Vamos responder a pergunta. Se a Patrícia conseguir voltar, ela fala. Sobre correção de caderno. Gente, essa correção ela vai acontecer quando voltar de forma presencial integral, normal, vamos dizer assim. Neste momento, como nós estamos dizendo, quem for para a escola vai participar de projetos. Por quê? Porque ele só vai poder ter um professor até o final do ano, para evitar a contaminação. Então, se ele ficar com um professor de português, é com ele até o final. Por isso que esse professor vai trabalhar um projeto, não vai trabalhar especificamente a matéria dele. Entende? Porque ele tem que ficar com os meninos até o final do ano. Então, os meninos terão um projeto que será trabalhado. E o professor que ficar com eles vai ficar com eles até o final do ano. Então, a correção dos cadernos referente às atividades que estão no ensino remoto, quer dizer, no nosso site, e aquelas que vocês buscam na escola, ela será vista quando a gente voltar integralmente, tá? Até porque vocês já perceberam que nós temos um desafio grande, que é tentar recuperar tudo que não foi trabalhado esse tempo todo, né? Porque isso é mais de um ano, quase um ano e meio que nós estamos sem aula presencial. Então, quando voltar normal, né, que eu acho que esse ano não dá tempo, até porque agora a gente está voltando gradativamente, né, aos poucos, quando a pandemia der um sossego mesmo, que passar, a gente voltar normal, aí nós vamos ter que retomar tudo, rever e tentar perceber dos nossos estudantes tudo que eles não aprenderam. Nós vamos ter que fazer esse trabalho novamente, até para não deixar eles seguirem sem aprender o importante, né, o principal, tá bom? Tem mais perguntas, mais pessoas para poder falar? Nós temos 5 minutos apenas, tá? Boa noite, eu só pude chegar agora, participar agora. Eu sou Patrícia, mãe de 2 alunos. Vocês falaram a respeito de 3 horas. Qual que é a diferença de 3 horas para 4 horas normal, se o aluno só vai uma vez por semana? Quem estabeleceu, a sua pergunta é muito importante, sabe, Patrícia? Quem estabeleceu esse número de horas foi a prefeitura. Então, as escolas todas da rede estão assim, obrigadas, né, a deixar os meninos 3 horas. Imagino que, porque dependendo do número de estudantes, a gente vai ter que fazer horários diferentes de entrada e saída. Então, por exemplo, se a gente vê um grupo entrando 7, outro 7h15, outro 7h30, dependendo dos grupos, né? Depende da demanda. Outro 7h30, outro 7h45. Então, o que a prefeitura estabeleceu? Que o intervalo mínimo que o estudante tem que ficar dentro da escola é 3 horas. Entendeu? Entendi. E outra questão que vocês debateram é a questão de ser um professor por turma, né, por grupo que vai ser feito. Mas o aluno que tem dificuldade na matéria, ele vai ficar com o professor que não entende nada daquela matéria. Como serão sanadas essas dúvidas? É por isso que a gente está dizendo que todo mundo vai continuar no remoto. Porque esse presencial, da forma como está, ele não consegue atender vocês da forma como, vamos dizer assim, como tem que ser, né? Entende? Porque nós somos obrigados a manter o professor por uma questão de segurança.
e junto com os meninos, aquele grupo que ele ficar com ele, aqueles 9 meninos ali daquele grupo, vai ficar com eles até o final do ano. Ele não pode atender outros para não haver contaminação, né? Então, por isso que esses meninos vão trabalhar um projeto. As dúvidas e as questões específicas de cada matéria vão continuar sendo trabalhadas no remoto. Aí, o plantão que vai continuar, né? O e-mail para tirar dúvida, entende? É do mesmo jeito que já estava. Tá, entendi. Aí não vai ter o recreio não, né? Pelo que eu entendi, não vai ter o recreio. Vai ter um momento de lanche. Provavelmente não esse recreio que os meninos estão acostumados, né? Esse descer todo mundo, ficar todo mundo junto, não vai ter. Tá bom? Entendi. Muito obrigada. Por nada, a gente que agradece. Tem mais, o William levantou a mão de novo. Tem mais alguém com a mão levantada? Não, né? William, pode falar. Ô, diretor, o tempo está curto, mas que projeto é esse que o professor vai desenvolver com o aluno até no final do ano? O senhor consegue adiantar alguma coisa? A prefeitura pediu às escolas que façam projetos de acolhimento. Então, projetos onde a gente vai, provavelmente, muitas escolas, não estou falando que é o nosso caso, que a gente ainda vai ver pelo número de estudantes que nós tivemos, mas muitas escolas vão fazer projetos do tipo discutir o contágio, discutir a Covid, perceber de forma psicológica das crianças como está, retomar com eles a rotina de estudo, como estudar, quer dizer, retomar tudo, porque estão todos alguns ainda bem perdidos, né? Então, nós precisamos retomar esses hábitos todos da escola novamente. Projetos assim, tá? Gente, nosso tempo está acabando. Daqui a pouco eles cortam a gente. Tem mais pessoas para poder falar? Ou mais uma pessoa só? Tatiana levantou a mão. Pode ser? Então a Tatiana é a última. Tudo bem? Tatiana, pode falar. Não, você já respondeu aí. Pode passar para outra pessoa. Você já respondeu o que eu queria saber. Tá joia. Obrigado, Tatiana. Gente, mais alguém? Sandra. Sandra, então, é a última, tá? Senão eles vão cortar a gente no meio do caminho. Sandra, pode falar. Sandra. Isa é a próxima. Isa, rapidinho. Tá, eu quero saber se a escola vai distribuir material para os alunos novamente. Assim que chegar, você fala os kits, né, que a prefeitura mandava? Isso. Assim que chegar, a gente vai organizar a entrega. Até porque nós não temos nem lugar para guardar, tá? Nós vamos dar um jeito de entregar mesmo, para liberar espaço, tá bom? Tá bom. Gente, Boa podemos noite. encerrar? Sandra, pode falar, Sandra. Boa noite para vocês. Ô, Richard, igual o Alexandro está no 9º ano, ele não sabe nada, ele vai ir para frente ou vai continuar aí no Hilton Rocha? Ô, Sandra, pela Secretaria de Educação, nós não podemos reter os meninos, porque eles não têm culpa, né, da pandemia. Na verdade, ninguém tem culpa, né? É por isso que nós estamos organizando assim. Essa ideia de ano, ela meio que já acabou para nós, porque quando a gente voltar no presencial, nós vamos ter que retomar tudo que ficou para trás. Agora, a situação do 9º ano é crítica, porque a gente não consegue mantê-los para tentar recuperar. Eu estou falando a verdade, né? Não dá para a gente ficar mentindo para vocês, né? Então, infelizmente, esta é a situação, tá? Mas a gente, assim, dentro do possível, no remoto, vai tentar auxiliar no que for necessário. Mas vocês já estão percebendo que não é como nós gostaríamos, né? Como vocês gostariam, nem como nós. E eles vão continuar no Hilton Rocha ou eu tenho que procurar outro colégio para ele? Os que concluírem o 9º ano, porque nós não temos ensino médio, aí terão que ir para as escolas estaduais, né? Ou o FUNEC. Tá? Ah, tá. Bom, terminamos? Vai dar uma hora agora, Richard. Gente, nós vamos precisar encerrar, senão vai cortar a gente no meio do caminho, tá? Nós estamos à disposição nas redes sociais, no WhatsApp, a gente vai marcar outras reuniões com vocês, tá? Para que vocês possam falar um pouco mais, quem quiser, tá bom? Eu quero muito agradecer a todo mundo, muito obrigado pela participação de vocês. E a gente está sempre à disposição, tá? Fica todo mundo com Deus, se cuidem, tá? Vamos torcer para isso acabar logo, para a gente poder voltar ao normal.
Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite Boa para todo noite, mundo.